Nossa rádio informativo levando para vocês hoje informação sobre as eleições aqui em Cândido Sales, né? Como nós sabemos, já temos aí há quase 20 dias de campanha eleitoral aqui no nosso município e as eleições aqui em Cândido Sales estão a todo vapor. Lembrando que hoje é 6 de setembro, faltando exatamente um mês, 30 dias para as eleições desse ano 2024, onde vamos eleger vereadores e também eleger prefeitos em todos os municípios do nosso Brasil. Inclusive aqui em Cândido Sales nós temos aí uma eleição bastante acirrada, né? Bastante volumosa, né? Onde os grupos vão mesmo para a rua, tanto pedir voto, como fazer campanha também, quanto fazer os movimentos. E a nossa área informativa vem trazer até vocês algumas informações daquilo que pode e daquilo que não pode ser feito durante uma campanha eleitoral. Para isso, nós conversamos com o juiz, né? O juiz eleitoral, melhor pessoa para passar todas as informações que nós queremos. Então, a nossa rádio conversou, o juiz eleitoral aqui no fórum, aqui em Cândido Sales, e ele passou para a gente as informações básicas, né, daquilo que nós precisamos saber para fazer uma campanha ou então para participar de uma campanha eleitoral. Vamos prestar atenção. Primeiro, dar um abraço aí a todos ouvintes da nossa rádio. Também aqui agradecer ao Duca pela gentileza em fazer essa entrevista comigo aqui em Cândido Sales. Meu nome é João Lemos Rodrigues, sou juiz eleitoral da 40ª Zona Eleitoral, que tem sede em Vitória da Conquista, mas que abrange a cidade de Cândido Sales. E também sou juiz da primeira vara criminal de Vitória da Conquista, completando esse ano 20 anos de carreira e já tenho uma vasta experiência também na Justiça Eleitoral. Doutor, nós estamos aí no pleito eleitoral, né? As campanhas já, vamos dizer assim, como diz o linguajar, pegando fogo, né? E nós temos aqui, cidade pequena, tem sempre algumas curiosidades que a gente ainda não conhece. Perguntar ao senhor quantos eleitores estão aptos, né, a votar aqui na cidade de Cândido Sales e também pelas perspectivas, né, das últimas eleições aqui na cidade, quantos que o senhor baseia mais ou menos que irão comparecer às urnas nesse ano? Atualmente, em 2024, nós temos alistados em Cândido Sales 21.089 eleitores. No ano de 2022, eleição de 2022, o eleitorado era um pouquinho menor, aliás, era 20.125 pessoas e foram 15.421 votantes, cerca de 23% de abstenção. Esse número de abstenção ele costuma se repetir ao longo das eleições, então possivelmente a gente terá aí em torno aí de 15, 16 mil eleitores comparecendo às urnas no dia 6 de outubro de 2024. Nas campanhas, principalmente nesse momento dos 45 dias, o que é permitido no movimento político partidário em época agora de eleições? Por exemplo, carro de som, que é o famoso paredões, né, que tem esse ano muito, camisas, bandeiras, os fogos que tem atingido muito a nossa popularidade, o pessoal tem reclamado muito, reuniões abertas, etc, outras coisas. Tudo isso é permitido ou não? Olha, a legislação ela regula muito bem a propaganda eleitoral. E um dos fatores primordiais da justiça eleitoral e da legislação eleitoral é que o juiz eleitoral ele deve seguir à risca as determinações de propaganda eleitoral, não coibindo de maneira ilegal a propaganda eleitoral. A gente tem que preservar a propaganda eleitoral para que o candidato tenha condições de expor os seus ideais, as suas propostas de governo, para que também o eleitor possa conhecer essas propostas e melhor definir qual será o candidato que vai atender às expectativas da população, vai ser o melhor candidato para a população. Então a Justiça Eleitoral faz o trabalho de coordenar, regular essa propaganda eleitoral, cabendo aí ao eleitorado, aos cidadãos, escolher entre aqueles que se propuseram a candidatura para os cargos da eleição geral, que é prefeito e vice-prefeito, e também dos vereadores, que é eleição proporcional. Essa regulamentação diz o seguinte: carro de som, que acho que é um dos pontos mais interessantes aí. O carro de som ele é permitido somente no caso de carreata, passeata, ou então em alguma reunião que é permitido o carro de som ou o mini trio. Sim. Aquele carro de som que circulava antigamente não é mais permitido. Então, o carro de som ele só é permitido nessas hipóteses, que é a carreata, passeata, comício ou reuniões. O paredão ele é considerado um carro de som. Se ele está tocando jingles de campanha, fazendo campanha eleitoral, ele é considerado um carro de som. Então, ele só é permitido nessas situações próprias do carro de som. Sim. A Justiça Eleitoral não proíbe o paredão, mas, entretanto, tem uma limitação. O carro de som ele não pode ultrapassar um determinado volume, porque aí a propaganda pode ser considerada
ilegal. Portanto, isso depende de uma medição, uma aferição no local, que tem que ser feita a 7 metros do veículo, para poder saber se está dentro da limitação da legislação eleitoral. Sim. Entretanto, como você muito bem disse aí, a população acaba sendo prejudicada bastante com o volume desses paredões. Então, além de constituir nessa hipótese, né, de propaganda eleitoral irregular, pode incidir também na contravenção penal de perturbação do sossego. Então, aquela pessoa que está ali assistindo a sua TV, a sua novela, o seu filme, e tem um paredão ao lado causando barulhos excessivos que prejudica essa pessoa, ela pode se valer do direito penal comum, que é se dirigir à delegacia de polícia e registrar um boletim de ocorrência contra essa pessoa para que ela responda a um TCO. E nesse TCO o juiz vai definir qual é a pena para essa pessoa, que pode ser um pagamento de cesta básica, pagamento de uma multa ou até mesmo perda do aparelho de som. Mas aí vai ser o juiz criminal que vai ter que definir isso, e não o juiz da Justiça Eleitoral. Na Justiça Eleitoral, o que a gente pode fazer é a aplicação de multa, desde que os elementos cheguem à Justiça Eleitoral, comprovem que teve esse excesso, teve essa irregularidade na promoção da propaganda eleitoral, seja por carro de som ou outro meio. Fogos de artifício. A legislação eleitoral também não proíbe a utilização de fogos de artifício. É permitido. Mas aí a gente incide naquela regrinha que eu disse anterior. Sendo excessivo, a pessoa prejudicada pode também se dirigir à delegacia de polícia e fazer um boletim de ocorrência contra aquele que está fazendo uso excessivo de fogos de artifício, que está prejudicando ali por conta do barulho, por conta do cheiro, e essa pessoa responder também por perturbação do sossego e também receber lá, conforme a Justiça Criminal comum, um pagamento de cesta básica, uma multa, uma prestação de serviço à comunidade ou outra situação que for deliberada ali no processo. Mas isso tem que ser levado a conhecimento da Polícia Civil para que seja registrado esse boletim de ocorrência e aí então feito o TCO. O candidato ele não pode distribuir bens para os eleitores. O eleitor ele pode fazer a camisa dele, se ele quiser ele pode fazer, mas ele não pode receber isso do candidato. Então é proibido a distribuição de bens aos eleitores, seja canetas, bonés, camisas, essas coisas, então isso é proibido. Bandeiras é permitido, as bandeiras ao longo das vias, desde que não sejam fixas, né, sejam móveis, né, tem que ser tiradas, tem que ser colocado em determinado horário e depois tem que ser tiradas. E essas bandeiras não podem prejudicar o trânsito de pedestres nem de veículos. A propaganda eleitoral, a gente vê aí os carros, plotagem, não pode a plotagem do carro todo. Mas as laterais é permitido que seja feito adesivado, que desde que esse adesivo não tenha mais do que meio metro quadrado. Então tem que ter ali essa dimensão. Na traseira do veículo, ali no vidro traseiro, pode ser feito cobrindo todo o vidro traseiro, desde que esse adesivo seja microperfurado. Então tem toda essa regulamentação. Hoje nós temos novidades, inclusive, que é permitido a utilização até de inteligência artificial para promoção da propaganda via internet ou vídeos, desde que o eleitor seja informado que naquele vídeo, que aquela postagem foi utilizada a inteligência artificial. Então, será ilegal se não informar, será legal se informar. Entretanto, como essa evolução da tecnologia, não é permitido, por exemplo, o chamado deepfake. Por exemplo, colocar um candidato com voz de outro, manipular, ou o candidato, uma imagem de um candidato, uma imagem criada pela inteligência artificial, mas conversando com o eleitor. Então não pode fazer esse chamada deepfake, essa é proibida. A propaganda também, seja feita pela internet ou por outro meio, o cunho dela é informativo. O candidato tem que passar suas informações para tentar ganhar o voto do seu eleitor. A propaganda que tenha por fim denegrir a imagem do outro candidato, ou então questionar as urnas eleitorais, ou a justiça eleitoral, os juízes eleitorais, essa propaganda também é considerada ilegal. Então, a partir desse ano, a gente tem algumas novidades, incluindo aí a inteligência artificial. Então, fora desses aspectos, a propaganda ela pode ser considerada, ela é legal, né? Mas ela caberá em todas as hipóteses os candidatos ou a população levar ao conhecimento da Justiça Eleitoral para apurar se houve uma irregularidade ou não na propaganda eleitoral. Para finalizar essa nossa conversa, essa nossa entrevista, nós já temos aí cerca de 15 a 20 dias de
propaganda eleitoral, vamos dizer assim, né, de campanha eleitoral propriamente dita, restando aí pouco mais de 28 a 30 dias para encerrar, para chegar às eleições. Em Cândido Sales, né, nós temos aí essa campanha eleitoral acirrada, mas gostaria de perguntar ao senhor se aqui já tivemos alguma denúncia, alguma irregularidade, né, e se já foi alguém punido por alguma dessas propagandas irregulares. Certo. Nós tivemos aqui 2 representações por propaganda irregular, mas propaganda irregular antecipada. Uma já foi julgada e já foi, inclusive, confirmada a decisão, foi uma punição, aplicação de uma multa, foi confirmada essa decisão pelo TRE. A outra está para ser julgada. Foi suspenso o julgamento por conta do período de registro de candidatura, que a gente tem que dar preferência para o registro de candidatura, e agora que a gente está encerrando os registros de candidatura, então a gente vai julgar esse outro processo também. Eu não devo, né, por ser o juiz eleitoral, dizer as partes, mas possivelmente a população já tem conhecimento disso. Mas então a gente só teve aqui até agora 2 representações por propaganda irregular. Entretanto, são propagandas feitas antes do período eleitoral. Sim. Considerada propaganda antecipada. Pronto, nós agradecemos ao Dr. João Lemos pela entrevista, pelas informações passadas aqui através do nosso canal. Nós pedimos aos nossos telespectadores, né, se pudessem se inscrever no nosso canal no Facebook, no YouTube, no Instagram, no TikTok, a gente agradece a vocês. Nosso objetivo é sempre estar levando essas informações a você. Doutor, as suas considerações finais e mais uma vez obrigado por atender a nossa equipe. Ok, Duca, muito obrigado. Obrigado também à equipe da nossa rádio, né, por me receber, por me dar a oportunidade de falar ao povo de Cândido Sales. Um abraço ao povo de Cândido Sales. Trafego por aqui pela via, eu sou mineiro, mas eu estou há 20 anos na Bahia, me considero baiano também, então eu passo aqui por Cândido Sales, mas eu nunca atuei, não tinha atuado nenhuma vez aqui em Cândido Sales. Então para mim está sendo uma novidade, uma experiência nova, mas eu tenho certeza que o povo daqui é um povo ordeiro, um povo bom, de bom coração, um povo inteligente e que saberá escolher o seu melhor candidato, aquele candidato que vai representá-lo no governo, que vai trazer melhorias para a sua cidade. Então, o que eu posso dizer aqui a recomendação que eu faria é que o eleitor de Cândido Sales faça um voto consciente, né? Tudo bem, a gente respeita a paixão, respeita aquela vontade de votar naquele candidato que você goste. É respeitável. Se for assim, a gente vai respeitar, a Justiça Eleitoral respeita, não tem que intervir no voto de ninguém. Mas a recomendação é que o voto seja um voto consciente, seja um voto deliberado. De toda sorte, queria recomendar também à população, no pleito eleitoral, se contenha no sentido de não se prejudicar, não se colocar em situação de se prejudicar, se envolver em brigas, em algazarras que podem levá-lo a algum prejuízo perante a justiça comum, a justiça eleitoral. Recomendar aí para que a gente tenha um pleito seguro, um pleito saudável, um pleito tranquilo e que as amizades depois do pleito permaneçam sólidas e firmes. Muito obrigado, Duca, mais uma vez, e muito obrigado aí à nossa rádio pela essa oportunidade. Nossa rádio informativa, levando a informação que você necessita saber.